Por mais de 50 anos, Lali Sokolov guardou um segredo que nasceu nos tempos da Segunda Guerra e num lugar que testemunhou uma das maiores atrocidades já cometidas contra a humanidade. O segredo de Sokolov foi revelado depois que ele completou 80 anos de idade, muito longe daquele lugar. Foi em Melbourne, na Austrália, onde ele decidiu compartilhar sua história. Sokolov foi tatuador em Auschwitz, um complexo de campos de concentração, no sul da Polônia, operado pelos nazistas. Filho de pais judeus, ele nasceu na Eslováquia e foi registrado com o nome Ludwig Lali Eisenberg. Esse homem, o tatuador de um dos mais infames campos de concentração, manteve seu segredo seguro na crença equivocada de que ele tinha algo a esconder, diz Ritter Morris, que passou 3 anos registrando a história de Sokolov antes de ele morrer, em 2006. Baseado nas histórias de Sokolov durante a Segunda Guerra Mundial, ela escreveu o livro Tatuador de Auschwitz, que será lançado nesta semana no Reino Unido. Os horrores de sobreviver quase 3 anos num campo de concentração fizeram com que ele vivesse o resto da vida com medo e paranoia, diz a escritora. Demorei 3 anos para desvendar essa história. Tive que ganhar a confiança dele e demorou para que decidisse embarcar no autoescrutínio profundo que a história exigia, conta. Ele temia ser visto como um colaborador nazista. Mantendo o segredo, ou o que ele descrevia como um fardo, ele acreditava que iria proteger a própria família. Foi somente depois que a mulher dele, Gita, morreu que ele revelou a história de sobrevivência e de amor. Em abril de 1942, aos 26 anos, Sokolov foi levado a Auschwitz, que, além de submeter prisioneiros ao trabalho forçado, também foi, por muito tempo, um local de execuções. Quando os nazistas chegaram à casa dele, ele se ofereceu como mão de obra forte e jovem na esperança de que não fossem separar o resto da família dele. Ao contrário dos irmãos, Sokolov estava desempregado e era solteiro. Naquela época, ele não sabia o que acontecia no campo localizado no território polonês. Na chegada, os nazistas trocaram o nome de Sokolov pelo número 32.407. O então prisioneiro 32.407 foi escalado para trabalhar, como muitos outros, na construção para a expansão do campo. Ele passou horas fazendo telhados e mantendo um comportamento discreto dos guardas nazistas, que tinham um temperamento imprevisível. Mas, pouco depois de ter sido preso, Sokolov contraiu febre tifoide. Ele foi tratado por um homem que tinha feito nele a tatuagem de identificação, um acadêmico francês chamado Pepin. O francês decidiu transformar Sokolov em seu assistente. Ensinou não apenas como tatuar, mas também como manter a cabeça baixa e a boca fechada. Um dia, Pepin desapareceu. Sokolov nunca descobriu o que aconteceu com ele. E, em parte porque falava várias línguas, sabia eslovaco, alemão, russo, francês, húngaro e um pouco de polonês, Sokolov foi alçado ao cargo de tatuador principal do campo de extermínio. Ele ganhou uma sacola cheia de equipamentos para tatuar e um papel com as palavras Polizeiabteilung, ou Departamento Político, em alemão. Sokolov passou, então, a trabalhar para a área política da SS, o Gestaffel, um dos principais exércitos do governo nazista. Um oficial foi designado para monitorá-lo, o que deu a ele uma aparência de proteção. Foi-lhe permitido até mesmo comer no prédio da administração. Ele ganhava mais refeições e dormia num quarto individual. Tinha direito até a tempo livre quando não tinha prisioneiros para tatuar. Apesar dos aparentes privilégios, Ritter Morris diz que ele nunca se viu como um colaborador. Era uma preocupação real. Depois da guerra, muitos viram os prisioneiros que trabalharam para a SS nos campos como avalistas da brutalidade nazista. Ele fez o que fez para sobreviver. Ele disse que não lhe foi oferecida a possibilidade de ter esse ou outro trabalho, diz a escritora. Era preciso aceitar o que lhe davam. Você aceitava e era grato porque significava que acordaria na manhã seguinte. Mesmo para Sokolov, a ameaça de ser executado estava presente diariamente. Joseph Mengele,
Em particular, era um dos que escolhia os pacientes recém-chegados, entre os que estavam no caminho para serem tatuados por Lali Sokolov, escreveu Ritter Morris. Ainda segundo a escritora, em muitas ocasiões, ele assoviava uma melodia de ópera, enquanto se afastava de Lali e o aterrorizava em voz alta: um dia, tatuador, vou levar você um dia. Por 2 anos, Sokolov tatuou centenas de milhares de prisioneiros com a ajuda de assistentes. Essas tatuagens, números trêmulos, mas fortes, feitas à força, se tornaram um dos mais emblemáticos símbolos do Holocausto. Somente os prisioneiros em Auschwitz e dos campos Birkenau e